Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando mais uma vez do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nós estamos em 2014 e até os dias atuais permanece ainda um sectarismo, um divisionismo, digamos assim, entre espíritas e umbandistas, mais dos espíritas para com os umbandistas. E basta nós olharmos o universo online da internet, blogs, sites, facebooks, que nós vamos ver que ainda prepondera a discriminação, principalmente em relação à forma de apresentação dos espíritos, né? De pretos velhos, de africanos, de caboclos, e caracterizando assim um etnocentrismo, ou seja, que a doutrina espírita seria a verdade e se colocando de uma forma, no mais das vezes, superior, né, mais perfeita de doutrina do Cristo do que as praticadas no universo, digamos assim, do fetichismo de Umbanda, do mediunismo de Umbanda, né, considerado mais primário, digamos assim. Eu estou lendo a obra de Chico Xavier, psicografada pelo espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, e me deparei com a obra Lázaro Redivivo, que no capítulo 33, definindo rumos, e no capítulo 34, em aditamento, o espírito Humberto de Campos, o Irmão X, responde a uma carta que ele recebeu de um estudioso da doutrina espírita e que tinha a intenção, almejava fundar um centro espírita, mas fazia algumas ponderações, pedindo uma orientação, reclamando, por exemplo, que ele via com uma certa dificuldade, estava um pouco temeroso de abrir um centro, haja vistos diversos grupos que se diziam espíritas, mas comandados por espíritos de caboclos, de pais ou mães, né? Espíritos que se intitulavam pai tal ou mãe tal, e faz algumas alusões, inclusive, à absorção dos ritos africanistas dentro desses centros que se diziam espíritas. O Irmão X faz, em cima desta carta que o irmão que escreveu pedindo orientação alega as contradições e os exotismos existentes no meio dos centros espíritas, né? E que ele não se via com coragem então de fundar um centro e ficaria à margem do movimento somente como estudioso. O Irmão X tece algumas considerações, a nosso ver, muito bem elucidativas em relação a todo o processo de débitos individuais ou coletivos que se formou no astral do Brasil em função da diáspora dos africanos que para cá vieram no sistema de escravidão, né? E o Irmão X analisa com muita procedência a exploração dos índios e todo o impacto que se deu no plano espiritual disso, e inclusive argumenta daqueles irmãos ditos espíritas superiores que retornaram para a pátria espiritual. Em que estado eles retornaram, né, sem exercitar o amor fraternal e incondicional. Eu quero ler uma parte, os dois capítulos são um pouco extensos, eu vou ler uma parte das considerações finais que está no capítulo 34, em aditamento da obra Lázaro Redivivo, e que Irmão X psicografa através do Chico Xavier uma mensagem que ele recebeu de insigne mentor do astral brasileiro, que coordenou todo o movimento, digamos assim, de abolição da escravatura, e enxerga do plano espiritual a necessidade do mediunismo de continuar resgatando esses débitos que se formaram, que escoaram aqui no Brasil. Então, essa carta diz o seguinte, é um recado aos espíritas, diz o seguinte: diga aos nossos companheiros do espiritismo cristão no Brasil
que eles receberam de Jesus um sagrado depósito, qual o de associar o Evangelho da redenção às conquistas científicas, filosóficas e religiosas da humanidade. Insista para que aproveite a gloriosa oportunidade em obras de amor. Que eles nos ajudem no benemérito serviço de educação e libertação daqueles a quem tanto devemos. Mas ouçam, avise-os para não se aproximarem dos nossos benfeitores humildes, como catedráticos, orgulhosos e envaidecidos, e sim, como irmãos verdadeiramente interessados no bem. Veja bem, a mensagem sai aqui colocando os pais, mães, africanos, caboclos, como benfeitores humildes do Espiritismo. E, sobretudo, diga-lhes que também nós estamos empenhados na mesma luta pela iluminação espiritual, mas que ao ensinarmos o pai Mateus ou a mãe Ambrósia as lições acerca das leis de Kepler, dos movimentos de Browne e das ondas de Marconi, aprendamos com eles, por nossa vez, as lições de humildade, devotamento e renúncia, nas quais já se diplomaram desde muito, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pequeno texto fica para a nossa reflexão sobre os movimentos de espiritualização da humanidade, do amor fraternal, ao qual o Espiritismo é uma bandeira importante, e nós que vivenciamos a religião de Umbanda também somos espíritas, porque o ser espírita, acima de tudo, é um esforço contínuo de renovação íntima, de melhoramento, de reforma, indo abraçar Jesus no seu Evangelho. No nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto, Grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Até a próxima oportunidade.